Oi pessoal, bom dia, bem-vindos ao canal Multicriativa. Tô de volta com a culinária e hoje trazendo uma receita de pão integral. Pão é um alimento que está muito presente na mesa do brasileiro e como tá caro, né, gente? Então por que não fazer pão em casa? Essa receita é bem simples e é fácil de fazer. Não venham me dizer que vocês não sabem fazer pão, porque eu vou ensinar pra vocês. Vamos lá? Bom, então vamos embora fazer o pão. Vocês vão precisar de uma tigela, uma bacia, né, para poder fazer o preparo do pão. Eu começo colocando 3 xícaras aqui de farinha de trigo. Se você não tem uma xícara medidora dessa daqui que eu tenho, não tem problema. Essa receita de pão, ela não exige uma medida muito rígida, desde que você use sempre a mesma xícara para fazer a medida. Então, você pode usar uma xícara normal de chá, ou você pode medir também em um copo. Quem usar o copo, obviamente vai ter um pão um pouquinho maior, desde que você use sempre o mesmo tamanho de copo ou o mesmo tamanho de xícara. Pessoal, quem não quiser usar a farinha de trigo branca, essa é aquela farinha de trigo que a gente usa para fazer bolo e ela não pode ter fermento. Você pode substituir pela farinha sem glúten, que vocês encontram em lojas de produtos naturais e até em supermercados, e vocês podem preparar essa farinha em casa. No meu próximo vídeo eu vou ensinar vocês a preparar essa farinha, são só 3 ingredientes e é bem fácil de fazer. Depois das 3 xícaras de farinha de trigo, agora nós vamos colocar 2 xícaras de farinha de trigo integral. Para quem não conhece, nunca viu, ela vem em embalagens assim. Farinha de trigo integral também é fácil de encontrar em supermercado. Vocês vão colocar agora 1 xícara de germen de trigo, 1 xícara de farelo de trigo e meia xícara de farinha de linhaça e 1 colher de chá de sal, de preferência o sal marinho. Agora vamos misturar todos esses ingredientes secos, recapitulando: as 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de farinha de trigo integral, 1 xícara de germen de trigo, 1 xícara de farelo de trigo, meia xícara de farinha de linhaça. Vocês podem substituir essa meia xícara de farinha de linhaça por meia xícara de farinha de centeio. Nós misturamos todos os ingredientes e nós fazemos assim, fazemos tipo uma piscininha. A gente vai deixar mais alto aqui na borda e a gente vai fazer um buraquinho aqui no meio, onde nós vamos colocar um envelope de fermento biológico. É fermento de pão, tá, pessoal? Não é fermento de bolo. A gente coloca aqui no meio, colocamos meia xícara de açúcar mascavo e meio litro de água em temperatura morna. Esse é o único segredo do pão. Vocês não podem colocar água gelada aqui e não podem colocar água quente, senão o pão não vai crescer, vai estragar a tua massa. Na dúvida sobre você não sabe exatamente o ponto da água morna, coloque uma água em temperatura ambiente. E vocês vão deixar agora até que forme uma esponja aqui no meio. Isso vai levar de 10 a 20 minutos, dependendo da temperatura ambiente. Agora que formou a esponja, nós vamos colocar meia xícara de óleo. Pode ser óleo de milho, de girassol, o óleo que você tiver em casa. Hoje eu tô fazendo uma experiência aqui, eu tô colocando um pouquinho de azeite para dar um gostinho bom. E vocês vão colocar, quem gosta, né, vai colocar um pouco de passas. Você pode colocar, ao invés das passas, ou também você pode colocar ameixa picadinha, você pode colocar damasco, o que você quiser, o que você gostar, você pode enriquecer o teu pão. E agora, pessoal, é só colocar a mão na massa e misturar tudo. É só isso aqui, até que ele forme uma bola bem homogênea e solte da tua mão. Isso aqui é bom para fazer uma hidratação nas mãos, é gostoso mexer nisso. Quem nunca fez pão pode até se assustar e falar assim: nossa, a massa está muito mole, mas não é. À medida que os ingredientes vão incorporando, vocês vão ver que ela dá tudo certo aqui. E ele vai ficar assim, pessoal. A textura dele é essa, ele cola um pouquinho, tá? Mas é assim mesmo.
mas não chega a grudar na mão. Isso por ser pão integral. Agora vocês vão cobrir com o filme ou então com um pano de prato e vocês vão deixar ele mais ou menos 1 hora até que essa massa aqui dobre de tamanho. Agora que a massa já dobrou de tamanho, é só vocês passarem um pouco de óleo na mão. Quem quiser fazer o pão na forma de pão, pode fazer. Essa quantia de massa aqui, ela é muita massa para a forma que eu tenho. Então eu faço o seguinte, eu faço apenas bolinhas sem amassar. Eu só moldo aqui na minha mão sem amassar. E eu tenho aqui um tabuleiro, pode ser qualquer tipo de tabuleiro. Eu passei óleo nele e polvilhei farinha de trigo integral. E eu vou fazer isso, eu só vou formando as bolinhas, fazer isso com a massa toda. Vocês podem ver que eu não aperto, eu só modelo na minha mão e vou colocando aqui. Eu vou deixando um pequeno espaço entre uma e outra, porque essas bolinhas ainda vão crescer. Depois que você terminar de fazer todas, você deixa ainda mais uma meia hora, elas ainda vão crescer mais um pouquinho. Nesse meio tempo, você já pode ligar o forno numa temperatura média, 190 a 200 graus. Deixa o forno aquecendo e você vai colocar o seu pão no forno. O tempo de forno varia, tá, pessoal? Tem fogão que tem um gás mais forte, mais fraco, mas vai ser entre 20 e 30 minutos. Aí vocês vão olhar, não tem problema quando chegarem 20 minutos vocês abrirem o forno para ver se o pão já está assado ou não. Não é igual o bolo que se a gente abrir a porta ele solta, tá? Então a partir de 20 minutos vocês já podem dar uma olhada. Quem não quiser fazer as bolinhas, pode mudar o formato. Pode fazer assim, compridinho. Pode fazer tipo baguete, pode, como eu disse, pode fazer o tipo pão de forma. Aí vai depender do gosto de vocês. Essa massa, ela é muito boa de ser trabalhada. Ela pega o formato que vocês quiserem. Agora eu vou terminar de fazer aqui e daqui a 30 minutos eu coloco no forno pra gente ver o resultado. E aqui está, pessoal, depois de 25 minutos, porque os meus pães são pequenininhos, eles já ficaram douradinhos e assados. Depois que eles esfriarem, vocês devem colocar em um pote de plástico ou dentro de saquinhos e guardar na geladeira. Os meus pãezinhos duram por até 1 semana se você conservar na geladeira. Fora da geladeira não, porque é um pão caseiro, não tem conservante, então corre o risco de ele azedar. Eu espero que vocês tenham gostado da receita e convido vocês a conhecerem meu canal, verem minhas receitas de bolo, de tricô e de crochê. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!